nós queremos estudar é as disponibilidades da água, a água que é um recurso bastante importante no nosso dia-a-dia e cujas quantidades têm vindo a crescer ao longo dos anos em termos de disponibilidade, e o nosso trabalho vai incidir tanto em estudar a disponibilidade da água que temos numa determinada região, bem como a qualidade em que a água se encontra. O que nós vamos fazer neste dia aqui de trabalho de campo será ao longo de uma linha de água, e aqui estamos no Rio Este, passa na cidade de Braga, nasce em São Mamede d'Este, portanto o rio corre nesta direção e nós estamos antes da grande pressão urbana da cidade de Braga. E a ideia é fazer um estudo no espaço, seguindo toda a linha de água, e em trabalho de gabinete nós selecionamos os pontos onde iremos fazer análises da água. Eu diria já uma qualidade, mas atenção que a qualidade não tem que ser para consumo humano, é em termos de características da água, e vamos fazer o estudo da água antes de passarmos na cidade da zona urbanizada de Braga e depois na zona mais ajusante, passando todo este trajeto. Por isso, aqui mostro a carta militar, onde selecionamos na sala de aula os pontos antes para vir para o campo, que é para sabermos onde queremos fazer estas determinações. A importância de conhecermos as características físico-químicas da água dão-nos bastantes informações, por exemplo, sobre os locais onde a água nasce e a importância que a geologia tem nesta interação água com a rocha. A cerca de 10 km a montante nascem formações graníticas, portanto é uma rocha que tem uma composição química e essa composição química vai ser mostrada pelas análises que faremos. Neste local nós temos estudos feitos, queremos estudar a avaliação da quantidade de água disponível, portanto temos todos os estudos desde a precipitação, evaporação da água, portanto ao longo do ciclo hidrológico, para perceber o que é que vai ficar retido em termos de água superficial e posteriormente irão para a água subterrânea, onde iremos fazer outro tipo de determinações. Neste momento aqui nós paramos nesta estação, é um dos pontos que vamos repetindo ao longo do Rio Este, onde vamos registando os parâmetros físico-químicos, que são os que vamos determinar aqui no local e que posteriormente recolheremos a amostra de água, iremos levar para o laboratório de águas, neste caso o Departamento de Ciências da Terra, para fazermos as outras determinações. Claro que o ideal seria termos um laboratório montado aqui, que é que estamos no local in situ, onde temos as condições naturais do meio, mas nesta impossibilidade há uns parâmetros que nós vamos determinar com equipamento multiparamétrico e outros que posteriormente serão determinados em laboratório. Chegando ao local, este vai ser o nosso primeiro ponto de amostragem, vamos fazer as determinações que nós chamamos de determinações in situ, ou determinações que são feitas no local. Quais são estas? São desde a temperatura, o pH, o oxigênio dissolvido da água e a condutividade elétrica. Utilizamos um equipamento semelhante ao que este caso que vocês estão a assistir, que é um equipamento multiparamétrico que tem o que nós chamamos uns elétrodos que vamos mergulhar na água e que vão fazer o registro dos vários parâmetros. Qual é a importância de nós realizarmos estes parâmetros no local? É porque retratam as condições naturais do meio e a interação que ocorreu entre a água e a rocha. Portanto, ao fazer estas determinações neste local, no local onde estamos a colher a amostra, não vai ser alterada todas estas características. Posteriormente, vamos levar a amostra para o laboratório, como tinha dito anteriormente, mas claro que neste transporte basta pensar a temperatura, por exemplo, vai ser alterada, bem como um conjunto de reações que possam ocorrer e que não vamos estar a fazer determinações que retratam o ambiente natural, mas sim já modificado. Para recolhermos a amostra, colocamos a referência na garrafa, que é para não nos esquecermos de onde é que ela vem. Por exemplo, neste caso escrevemos RE1, que é de Rio Este, amostra 1, e colocamos a data do dia em que recolhemos, porque vamos fazer mais determinações ao longo do ano, porque queremos um ano hidrológico, ou seja, entre setembro, o ano civil, outubro seguinte, para ver as variações e assim temos as referências das várias amostras no laboratório. Pegamos no recipiente, passamos o recipiente por água 2 a 3 vezes para lavar bem e recolhemos uma amostra de água, onde passamos a fazer as determinações dos parâmetros físico-químicos com os elétrodos e com o multiparamétrico. Depois de recolhermos a água, vamos introduzir os elétrodos no nosso copo e vamos
fazer a leitura dos valores que aparecem no multiparamétrico. Portanto, estamos a fazer determinações dos valores de pH, são cerca de 6,2, temos uma condutividade elétrica de 95,6 microsiemens por centímetro e temos uma temperatura de 13 graus Celsius, ou seja, é a temperatura da água que estamos a determinar. Damos algum tempo para que o equipamento estabilize e sempre com as nossas medidas de segurança. Todas estas informações são registadas num caderno de campo, onde identificamos a estação ou o ponto da amostragem que estamos a fazer as determinações, com as respectivas coordenadas geográficas e mostrando no mapa que preparamos antes de vir para o campo e ficamos com os vários registros. Após feitas as determinações, vamos remover os elétrodos da água, lavá-los com água mineralizada. Desta forma, deixamos os elétrodos limpos para o próximo registro, no próximo ponto da amostragem. Relativamente aos resultados obtidos neste nosso ponto de amostragem, a água do Rio Este, neste momento, é uma água superficial no local onde estamos. Tem uma nascente em São Mamede 10, como eu referi anteriormente, e nasce em rochas graníticas. As rochas graníticas são rochas com características ácidas pela sua composição química. Portanto, a água, ao circular na rocha e face ao seu elevado poder de dissolução, vai dissolver algumas substâncias e adquirir um caráter ácido. Portanto, os valores de pH para a água neste local estão próximos de 6, ligeiramente ácido aproximar-se do valor neutro, do valor de pH 7, o que reflete as características naturais da sua origem na rocha granítica, mas que já sofreu também a interação com a atmosfera, com o oxigênio atmosférico e com a água da precipitação. Quanto ao outro parâmetro que nós obtivemos, que é a condutividade elétrica, a condutividade elétrica é uma propriedade físico-química que se refere à capacidade que a água tem de conduzir corrente elétrica, e esta capacidade é possível devido às substâncias que estão dissolvidas. Portanto, quanto maior a quantidade de substâncias dissolvidas, maior será o valor da condutividade elétrica. Para que tenham uma ideia, a condutividade elétrica da água da chuva é cerca de 30 microsiemens por centímetro e neste ponto de água nós obtivemos um valor de condutividade elétrica de 95 microsiemens por centímetro. Mais elevado, porquê? Porque a água vem circulou a partir da rocha, dissolveu substâncias e em todo o seu trajeto e em contacto também com a atmosfera e com as substâncias que são libertadas a partir das atividades que estão desenvolvidas. Não se esqueçam que estamos em ambiente urbano, portanto temos muita atividade nas proximidades, portanto vai adquirir um valor mais elevado. É possível que ao longo do rio, nos próximos pontos de água, que nós vamos passando da zona urbanizada da cidade de Braga, que se atinjam valores mais elevados de condutividade elétrica, porque estamos a receber todas as contribuições. Portanto, temos aqui uma variação das características físico-químicas que nos próximos pontos iremos encontrar outros resultados, e outro parâmetro que ainda nos coloca aqui referenciado também é o valor de temperatura. O valor de temperatura que nós estamos a determinar é a temperatura da água, que vai ser influenciada pela temperatura atmosférica. Temos um valor de 13 graus Celsius, portanto é uma temperatura próxima, não muito distinta da que estamos, ligeiramente mais baixa, como seria expectável da temperatura atmosférica, mas que está a receber as suas influências. Como eu dizia há pouco, estes valores vão sendo comparados com os próximos pontos que vamos recolhendo e que vamos determinando para termos uma caracterização, uma avaliação das características físico-químicas aqui em campo do Rio Este, e outros parâmetros, nomeadamente composição química da água, terá que ser obtida e será obtida na amostra que nós recolhemos em cada um dos pontos, na garrafinha referenciada, será obtida a sua composição no laboratório químico, com técnicas adequadas. No final podemos ter um estudo de toda a variabilidade, a variação da água, das características da água ao longo do Rio Este, o input que possa ter as influências humanas e industriais e agrícolas, dependente por onde passa a água do rio. Portanto, a água reflete as características naturais do meio, portanto, a importância de nós termos que conhecer as formações geológicas onde a água tem origem e todas as influências que vão sofrendo com o contacto de superfície, mas que, se não soubermos o início, não conseguimos saber quais serão as contribuições que estamos a receber.